gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E, na verdade, eu ia fazer um vídeo de explicação pra vocês. Tem muita coisa pra mim falar pra vocês, porém, não deu. Acabou que não deu pra eu fazer um vídeo de explicação pra vocês. Mas vamos lá. Tirar a torneira daqui. Primeira coisa, essa luz tá atrapalhando. Primeira coisa, eu fiquei doente, mal de cama, por isso que tem bastante tempo que eu não posto vídeo pra vocês. Eu fiquei uma semana derrubada e seria a semana que eu tinha me programado pra gravar bastante vídeos pro canal. Por incrível que pareça, a semana que eu me programei pra gravar bastante vídeo pro canal foi a semana que eu fiquei derrubada. Fiquei uma semana inteira muito mal. Tá, vamos para outro assunto. Esse mês foi o mês que meu irmão nasceu. Então foi o mês que eu conversei com a minha patroa para eu trabalhar como folguista. Então, aos finais de semana, eu estou ficando em casa, somente esse mês. E aí, quando eu voltar, eu já vou assinar minha carteira. Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês sobre o trabalho, que eu vou assinar a carteira, o porquê eu vou assinar a carteira, se eu vou ficar muito tempo, se eu não vou. Isso, eu vou explicar pra vocês melhorzinho com calma. E eu tinha encomenda de um bolo pra amanhã. Não, pra amanhã não, pra segunda-feira. Hoje é sábado. Eu tinha uma encomenda de bolo pra segunda-feira. Porém, a cliente acaba de mandar mensagem agora, 5h20, perguntando se pode, se tem como adiantar a encomenda pra amanhã, porque ela fez o cálculo errado, achou que o marido ia estar em casa na segunda e o marido não vai estar. E aí, gente, é claro, né, que como eu estou em casa, hoje é sábado, tô ficando os finais de semana em casa, eu vou adiantar essa encomenda. Então, vambora. Tô aqui suando, que tá calor. Bora bater massa de bolo, fazer recheio. E aí eu vou gravar pra vocês. Já vou começar aqui batendo a massa do bolo. A massa do bolo, como vocês sabem, não vou gravar, até porque meu celular também está descarregando. E eu tenho o e-book já da massa, com a receita, com a videoaula, tudo direitinho. E que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês, gente. Eu tava com saudade de gravar vídeo narrando, fazer narração. Tava com muita saudade mesmo. Aí eu tô mostrando pra vocês as coisas que eu utilizo pra prensagem do bolo. Que é esse cortador aí, que eu ganhei. Antigamente eu usava só a faca, tá? Mas aí agora eu acostumei a cortar com o cortador, então a maioria das vezes eu uso o cortador e a faca eu uso pra dar uma nivelada, tem que ser essa faquinha assim de serra. Uso também a bisnaguinha, eu chamo isso de bisnaga, eu não sei o nome disso correto. Eu acredito que não seja bisnaga, mas eu chamo de bisnaga. Pra poder pôr a caldinha de leite condensado e água que eu faço. A balança, gente, é porque eu gosto de colocar a mesma proporção de recheio pra cada disco, pra cada... Ai, meu Deus. Minha dicção hoje tá horrível. Eu gosto de botar a mesma proporção de recheio em cada camada. Essa era a palavra que eu estava querendo achar. Pra cada camada, eu gosto de colocar a mesma proporção de recheio. Aí tá o meu bolinho. Uso também 2 colheres para poder pegar o recheio. Eu prefiro prensar o meu bolo colocando o recheio na colher, tá? Tem gente que gosta de colocar na manga de confeitar, mas eu já prefiro colocar na colher. E esse bolo, gente, vou contar a história pra vocês, que tem uma história por trás desse bolo aí, que nós vamos fazer hoje. Eu recebi uma encomenda de bolo para segunda-feira. Eu expliquei pra vocês meio que no início do vídeo, só que eu expliquei muito corrido. Pra segunda-feira eu recebi a encomenda do bolo. Só que aí, quando chegou no sábado de tarde, umas 5 e pouca da tarde, a cliente mandou mensagem perguntando se tinha como adiantar a encomenda de segunda para domingo. Ela me explicou a história, né, que ela achou que o marido ia estar em casa, o marido não tava, não iria estar e tal. Me explicou a história toda certinha. E aí, então, eu consegui adiantar para ela. Porém, ela queria massa de chocolate e recheio de beijinho. Nesse dia que ela pediu pra adiantar a encomenda, eu tava com muita dor, muita cólica. E aí eu até pensei, né, cogitei em bater a massa e tal, só que aí eu vi que eu ia ficar muito enrolada, eu também não tava muito bem, e eu já tinha essa massa reserva pronta, que é justamente pra isso, pra pedidos assim corridinho, de última hora. E aí eu fui e conversei com ela, falei que daria sim pra adiantar a encomenda, só que aí não daria pra fazer com a massa de chocolate. O recheio eu poderia escolher qual que ela quisesse, mas a massa teria que ser branca, porque eu já tinha essa massa reserva. Aí ela falou que tudo bem, poderia ser a massa branca e trocou o recheio de beijinho para o recheio de chocolate, que ela achou que combina mais. Eu também acho que combina mais. E aí, tô começando a montagem do meu bolo. Não tem muito mistério, tá? Pra quem já me acompanha aqui.
mesmo jeito que eu prenso em todos os bolos. Então, enquanto eu vou montando o bolinho aí, a gente vai conversando, porque eu tenho muita coisa pra botar em dia com vocês. Eu tentei resumir um pouco no início do vídeo, mas eu não gosto de fazer uma abertura de vídeo muito longa, eu prefiro resumir aqui ao decorrer do vídeo. Gente, sumi porque a semana que eu tinha me programado pra gravar bastante conteúdo pro canal, que eu já queria gravar bastante conteúdo mesmo pra só ir soltando, eu fiquei mal. Eu achei até que eu estava com dengue, porque eu comecei a sentir muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muita febre, muita dor nos olhos. Tipo, a maioria dos sintomas da dengue, mas não foi dengue, tá? Eu, na verdade, não fiz nenhum exame, mas eu acredito que não foi dengue. Eu fiquei uma semana muito ruim, mas eu acredito que eu tenha pegado uma virose, que aqui na minha região tava todo mundo pegando uma tal de uma virose, que deixava assim mesmo. E aí eu, não tinha condições de gravar vídeo nessa semana. Outra coisinha é que foi a semana, justa a semana também que meu irmão nasceu. Pra quem não sabe, meu irmão já nasceu. Vou deixar uma fotinha dele aí passando pra vocês. E como minha mãe fez cesárea, cirurgia e tal, eu conversei com a minha patroa desse mês. Eu não sei se eu já comentei em algum outro vídeo com vocês. Eu conversei com a minha patroa desse mês. Eu trabalhar só as folgas das meninas, se trabalhar como folguista, que é 4 vezes na semana, segunda, terça, quarta e quinta. Aí sexta, sábado e domingo eu tô ficando em casa somente esse mês. Então, por isso também que teve como, eu adiantar esse pedido assim, de segunda pra domingo e tal e tudo mais. Mas infelizmente já está acabando, porque eu confesso pra vocês que eu tô gostando bastante de ficar os finais de semana em casa. Mas infelizmente está acabando e aí eu ainda estou pensando se eu vou assinar carteira quando voltar ou não pro trabalho. Ainda tô nessa dúvida. Aí, gente, já era umas 10 horas, 10 e pouca da manhã, Eu montei o bolinho umas 8 horas. Como o bolo era pra entregar 1h da tarde, eu montei umas 8 horas, coloquei na geladeira, porque eu gosto de colocar nem que seja 1 horinha na geladeira. Aí coloquei ele na geladeira e quando deu umas 10 horas, eu já fui começar a preparar o chantilly, bater, tingir, porque eu também gosto, eu sinto que fica melhor quando a gente deixa o chantilly já batido um pouco na geladeira. Ele fica melhor depois pra hidratar, às vezes nem precisa hidratar. Eu não sei o que acontece não, mas eu sei que às vezes nem precisa hidratar quando a gente já deixa ele na geladeira. Então, eu já fui aí fazendo essa parte pra ir adiantando. Eu não ia começar a decorar o bolo nesse momento. Eu só estava adiantando mesmo, porque como esse bolo é 2 cores, eu já fui tingindo. Essa primeira cor aí que eu tô tingindo é o amarelo damasco, tá? Eu gosto desse amarelo damasco porque ele é um amarelo forte. E, como eu falei pra vocês, esse bolo vai 2 cores. Aí, eu já terminei de tingir essa pra gente ir pra próxima cor. E isso adianta muito o trabalho, tá? Geralmente, às vezes, quando eu tenho um bolo pra entregar num dia assim, vamos supor, o cliente vai pegar o bolo de manhãzinha, eu já faço essa etapa de noite, de tingir e deixar assim, ó, boto o plástico filme em contato e coloco na geladeira que dá tudo certo. E aí, a segunda cor que vai nesse bolo vai ser o azul, tá? Eu não tinha azul, vocês vão ver que eu tô até abrindo aí. Eu pedi Gustavo pra comprar pra mim azul. Porém, onde ele foi comprar não tinha azul. Então, ele trouxe o azul royal. E, gente, esse azul royal eu ainda não conhecia. Nunca tinha comprado, nunca tinha usado dele. E ele é muito forte. Eu fui colocar como se fosse o azul normal, porque o azul normal a gente precisa colocar uma quantidade boa pra ficar azulzinho. E esse azul royal ficou azul muito rápido, porque ele é um azul mais forte. Então, tá aí a dica, tá? Pra quem quiser fazer um bolo azulzão mesmo, compra o azul royal, porque eu acredito que botando mais ainda corante vai ficar bem azulzinho. E aí tá o meu bolinho fora da forma. Eu não ia fazer pré-camada, gente, vocês vão ver que eu vou fazer pré-camada toda de qualquer jeito. Pré-camada é essa parte aí que a gente passa no bolo com chantilly só pra grudar os farelinhos no bolo. Eu não ia fazer, mas aí como eu vi que tava com muito farelinho, eu fui fazendo. Então, comecei aí depositando o meu chantilly amarelo no bolo. Na parte que eu já tinha feito a pré-camada, essa hora aí que eu comecei a decorar o bolo, era umas 11 e pouca, porque aí, eu bati o chantilly, deixei o chantilly um pouco na geladeira, fui arrumar a casa. Então, era umas 11 e pouca, eu comecei a decorar o bolo. Quando foi meio-dia, gente, esse bolo eu decorei bem rápido mesmo. Aí, quando foi meio-dia, o bolo já tava prontinho.
A cliente iria vir buscar 1 hora, então deu certinho. Eu sempre decoro o bolo com antecedência. Eu aprendi isso porque no início, quando eu comecei a fazer bolos, né? E aí eu nem vendia, eu fazia mesmo pra casa, pra algum amigo, parente. Eu sempre decorava muito em cima da hora. E aí agora eu tomei trauma de decorar bolo em cima da hora, porque era sempre muito corrido, não tinha como dar tempo de deixar as coisas bonitinha, perfeitinha, porque era tudo muito corrido. E aí eu lembro que as pessoas até ficavam nos comentários: "Ah, Agatha, tem que decorar o bolo com mais tempo, não sei o que lá." E aí agora eu sempre decoro o bolo com bastante tempo. Aí eu fui fazendo, né, a decoração bem simples. E vamos falar sobre valores, né? Porque eu sei que vocês gostam bastante de falar sobre valores. E lá no meu, aí na minha rede vizinha, não vou falar, gente, é porque eu falo. E eu sei que, né, já me deram uns toques que o YouTube diminui o alcance quando a gente fala o nome da rede vizinha. Mas lá na minha rede vizinha, que eu vou estar deixando passando aqui na tela pra vocês, eu recebo muito relato das pessoas que não estão sabendo cobrar, porque o pessoal acha o bolo muito caro e tudo mais. Esse bolinho aí, de 15 centímetros, eu vendo aqui a partir de R$ 100. A partir por que a partir, né? A gente sempre tem que botar uma partir porque muda muito de decoração para decoração. Se for uma decoração que vai trabalhado de bico, é um valor mais caro porque gasta mais chantilly. Se for uma decoração que vai glitter, é um valor mais caro. Então, essas coisinhas é a partir. Esse bolinho aí, ele é R$ 100. Mas, dependendo de como o cliente queira, vai aumentando. E é o topper à parte, tá? O topper é o cliente que paga. Então, eu tenho uma menina que faz topper pra mim. Eu faço orçamento com ela. E aí, mando pro cliente. Aí, o cliente escolhe se ele vai querer fazer com ela mesmo ou se tem outra pessoa que ele conheça que faça. Aí, fica a critério do cliente. Então, esse bolo foi R$ 100 e o topper foi 20. Agora, eu não lembro se foi 20 ou 25. Então, ficou 125 esse bolinho. E agora, vamos pra parte mais chata que eu acho de fazer bolo, assim, de festa. Que é a parte que fica essa bagunça. Eu tinha que mostrar esse pós, porque assim, é uma parte bem chatinha. Eu peguei e coloquei uma leiteira de água no fogo pra esquentar. Não precisa ferver, tá, gente? Eu deixei esquentar até demais, por isso que eu tô botando mais um pouco de água da bica. Não precisa ferver, é só pra esquentar mesmo. Que aí, ó, vocês vão ver, ó, como é que a gente sai mais fácil. Eu só taquei a água na manga de confeitar, já deu uma limpada boa. Então, eu gosto sempre de lavar essas coisas que suja de chantilly com água quente. Não precisa ser água fervendo, você só vai botar água para dar uma aquecida, uma esquentada, que aí fica muito mais fácil. Mas bolo de festa dá uma sujeirada, ainda mais bolo que vai assim várias cores, né? Esse bolo foi 2 cores, somente. Mas a gente vai fazer 2 bolos nesse vídeo. Tem até que falar sobre isso. Não estava nos planos e não estava, né, nos planos de fazer 2 bolos. Mas aí vocês vão entender o decorrer do vídeo. Esse vídeo era pra ser somente esse bolo mesmo. Ah, e enquanto eu tô fazendo essa limpeza aí toda, o meu bolo, ele tá na geladeira. Eu sempre faço isso. Termino de decorar o bolo e coloco ele na geladeira antes de vir colocando o topper, para o bolo poder dar uma bolo não, o chantilly poder dar uma firmada daquela endurecida, mas é bem pouquinho mesmo. E aí depois eu tiro e coloco o topper e deixo do lado de fora até o cliente chegar. Aí, como já tinha terminado de lavar a louça, foi o tempo que deu uma firmada o chantilly no bolo. E aí eu já vim colocando o topper com mais segurança. Eu não sei porque eu gosto de fazer assim. Aí eu já comecei fazendo o topper. E, gente, esse topper aí é a cliente que comprou, tá? Eu sei o valor que foi porque ela me falou. E eu gostei muito do material do topper dessa pessoa que fez. Eu não sei quem é. Pedi até o número, porque eu gostei bastante mesmo do trabalho da pessoa. E o topper dar uma vida pro bolo, né, gente? Olha isso. Olha isso. Aí o bolo estava pronto, mandei mensagem pra cliente, a cliente veio buscar 1 hora. E aí, quando deu 5h30, 5h40 da tarde, a cliente me manda a seguinte mensagem: então, como vocês viram, né, ela me mandou essa mensagem 5h pouca. Eu cheguei a pensar, né, que não vou fazer, porque no outro dia eu trabalharia, gente. Acordaria 5 horas da manhã,
e largaria 10 horas. Eu largo meio-dia, mas nesse dia eu largaria 10 horas. Aí eu cheguei da igreja, gente, já logo fui bater a massa. Porque é domingo à noite. E aí, segunda eu ia acordar bem cedinho, ia acordar umas 4h30. Então, o que eu pensei? Vou adiantar a massa e amanhã, na segunda, eu adianto o recheio. Como o bolo era para 7 horas da noite, deu tranquilo, né? Dá tranquilo para fazer esse trâmite. Mas eu falei, né, que eu não iria mais pegar a encomenda de última hora e tal. Só que, gente, enquanto eu bato a massa, eu vou contar aí uma novidade pra vocês. Eu e o Gustavo compramos uma moto. Sim, compramos uma moto. E a gente tá pagando parcelas caras por mês. Então, eu não estou podendo me dar o luxo de dispensar pedido. Então, eu iria ficar mais cansada? Iria ficar muito cansada. Mas seria um dinheirinho a mais que ia entrar. E, né, no fundo, a gente não tem só a parcela da moto para pagar. É parcela da moto, é conta de luz, é conta de comida de mercado. Então, eu vi que dava para pegar, apesar de eu ter que me sobrecarregar, né? Eu peguei. Então, como foi, assim, um pedido que eu iria ter que fazer a massa, aí eu já deixei a cliente escolher de acordo com o sabor que ela queria, e acabou que ela escolheu o sabor inicial, massa de chocolate e recheio de beijinho. No outro dia, eu iria pegar 5 horas da manhã, acordar 4h30 para ir trabalhar, e iria largar 10 horas. Não é esse o horário da manhã, o horário da manhã é de 5 a meio-dia. Porém, como num dia aí eu tinha ficado 2 horas a mais trabalhando, eu ia pegar essas 2 horas nessa segunda-feira. Então, eu larguei 10 horas para ficar mais, para dar um tempo melhor. Eu escolhi pegar a hora nessa segunda-feira, que eu tinha esse bolinho para fazer. E aí eu não posso começar a cortar a rebarba do bolo, que já vem, ó. O Gustavo já veio aí, pegou essa outra parte aí que eu tava separando, eu ia dar pro meu irmão e pro meu afilhado. E nisso daí já era umas 10 e pouco. Eu tava doida pra terminar logo, pra poder ir dormir. Então, eu tirei aí a parte de cima do bolo, deixei ele ali esfriando, fui limpando as coisas, que faz uma sujeirada. A loucinha ficou com Deus, porque aí eu dei tchau pra ela. Eu dei uma ajeitada assim, por cima. Já deixei minha roupa ali separada. E a loucinha ficou ali, porque Gustavo iria no outro dia lavar, porque iria ficar em casa. Aí, sou eu acordando 4h30 da manhã pra ir trabalhar, gente. Eu tava com muito sono. Esse dia eu não sei o que aconteceu, que foi o dia que eu acordei com mais sono e com mais vontade de continuar na cama. E aí, já sou eu voltando do trabalho. Parecia que eu estava acabando de acordar também, né, gente? Mas já sou eu voltando do trabalho, mega cansada. A vontade foi de chegar e sentar no sofá. Sentar não, me jogar no sofá. Mas, né, gente, dever é dever. Então, a gente tem que o quê? Cumprir o dever. Então, eu tinha que cumprir o dever de ir fazer o bolo. Então, eu já cheguei indo fazer o recheio. E, como eu falei, o recheio que ela escolheu foi o de beijinho. Essa combinação fica muito boa. O recheio de beijinho com a massa de chocolate. E o coco que eu tô usando, tô mostrando aí pra vocês. Vocês sabem que eu só uso o coco da Sococo, né? Aquele da embalagem vermelha. Só que quando meu pai foi comprar, não tinha o da Sococo. Aí eu falei, então deixa, não traz. Aí ele olhou esse daí e viu que atrás estava escrito, né? Produzido pela Sococo. Alguma coisa assim, fabricado pela Sococo. Meio que são da mesma marca, só é diferente a embalagem. E o coco também, ele é um pouquinho diferente. Esse daí, o outro, ele é mais bruto, mais grosseiro. Esse daí, ele já é mais moidinho. E eu acho que eu gostei mais desse. Eu gostei bastante desse daí. Aí, enquanto eu tô mexendo no recheio, vocês vão ver que eu não paro. Eu vou fazendo uma coisa, vou fazendo a outra, e o fogo tá aí ligado. Só que tinha sujado algumas coisas de coco e tava tudo tão limpinho. Então, eu já tava sujando, botando as coisas no lugares. Porque quando eu acabasse de fazer esse recheio, eu queria só ir tomar banho, né? Pra poder depois já começar na comida. Porque aí, gente, o que acontece? Eu fui liberada do trabalho 10 horas, 10h30. E quando eu cheguei, eu não fui direto pra casa. Passei lá na minha avó, que minha mãe tava lá, fiquei brincando com o bebê um pouco. E fui pra casa umas 11 horas, 11 e pouca. E aí, fazendo recheio até dar o tempo, deu o quê? Meio-dia.
né? Depois que eu terminei de fazer o recheio, já era hora do almoço. Já tinha que ir fazer comida. Na verdade, nem fiz comida. Quem fez foi o Gustavo. Fez uma linguiça pra gente comer com arroz e feijão. Aí eu terminei, né, já de dar o ponto no recheio. Pra quem tá começando agora na confeitaria, eu gosto sempre de falar pra quem tá começando, porque eu vejo que eu acompanho muitos comentários aqui no canal. Então eu vejo que tem bastante gente que fala, tô iniciando agora, vou começar. Uma das partes mais importantes é ter o recheio firme e uma massa boa, que aí você não vai ter risco do seu bolo vazar, do seu bolo rachar. Então você tem que botar o recheio no ponto correto. Aí eu tô mostrando pra vocês que depois de eu tomar banho, o Gustavo fez uma massagenzinha no meu pé, porque eu tava com muita dor no pé. Aí ele fez uma massagenzinha no pé, a gente foi ajeitar o almoço, almoçar, e depois do almoço, né, eu iria descansar, só que aí o recheio já tinha esfriado. Aí eu prensei o bolo, não mostrei pra vocês a etapa de eu prensando o bolo, porque o meu celular tava descarregando, como sempre. E depois de prensar o bolo, eu consegui deitar 1 horinha pra descansar e depois já vim pra parte, né, de fazer aí essa etapa aí do chantilly. Esse daí era mais chatinho porque era 3 cores. Pra mim, quanto mais cores no bolo, mais chato não, mais trabalhoso ele é. Então eu dividi aí as proporções corretas de chantilly em cada potinho. E eu falo que é muito mais trabalhoso porque além, né, de você ter que ter aquele cuidado ali na hora de decorar o bolo, para uma cor não avançar na outra, tem esse trabalhão todo de sujar muito pote, sujar muita manga de confeitar. Então, eu tô pensando seriamente em cobrar um pouquinho mais caro quando for bolo assim, muito colorido. Quando for mais de 2 cores, cobrar um valorzinho a mais para cada cor. Olha que lindeza essa massa de chocolate com esse recheio de beijinho. Ai, tá me dando água na boca. Não sei por que tá me dando água na boca. Aí eu já fui depositando. As cores para esse bolo foi laranja. Esse laranja aí que eu usei foi o neon, porque o meu laranja acabou. Ainda bem que eu tinha esse neon aqui em casa. Foi o laranja, o amarelo e o azul. O azul eu usei o mesmo, só que menos quantidade, o azul royal, o amarelo damasco e esse laranja neon aí. Esse bolinho, o tema desse bolinho vai ser dos 3 palavrinhas. Primeira vez que eu faço esse tema, eu acho tão bonitinho. Esse tema é um tema evangélico, 3 palavrinhas. E, gente, esse bolo, apesar de ter, assim, mais cores, foi bem rapidinho também a decoração dele. Terminei bem rapidinho. Aí eu tô depositando mais laranja, porque eu vi que o laranja não estava sobressaindo, estava quase sumindo. E esse laranja ficou bem bonito, né? Então eu vim aí depositando mais chantilly onde faltava. E, gente, ó, vocês estão vendo que misturou ali um pouquinho? O amarelo com o azul dá verde. Então vocês vão ver que ele ficou uma listrinha bem pequenininha, bem fininha de verde. Tudo bem porque, né, o tema é colorido. Eu acho que deve ter até verde no topo, não lembro. Mas ficou assim bem perceptível, mas sempre que tem bolo com amarelo e azul, sempre aparece uma manchinha verde, porque acaba se misturando, por mais pouco que seja, dá uma misturada. E aí ficou assim o bolo. Já vamos para a etapa do quê? Do tope. A etapa que dá ali a vida pro bolo, que é o tope. Aí já comecei aí colocando o tope. Esse bolo também foi R$100. Ai, meu Deus, a galinha tá atrapalhando meu vídeo. Esse bolo também foi R$100. O topper à parte, né? Esse topper aí eu acho que foi R$20 também. E nos próximos bolos coloridos, assim, eu vou avaliar. Cobrar um valorzinho, uma taxa, um valor a mais, tá? Me conta aí, pra quem é confeiteira aí também, tá trabalhando no ramo de confeitaria, o que vocês fazem em relação a isso? Eu acompanho algumas confeiteiras que cobram um valor a mais quando é bolo colorido. E ficou assim o bolo, gente. Ó, eu gostei bastante, a cliente também. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, hein?